Fala, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de vocês. Mas enfim, vamos lá continuar nosso conteúdo. Hoje a gente vai continuar o conteúdo para a nossa terceira VA. Então, nossa terceira VA, o conteúdo começa a partir de hoje, tá? E vamos lá então, antes da gente começar, queria deixar um versículo aí para vocês nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo aí que tá todo mundo, né, sem saber o que fazer. É um versículo que está em Jeremias 29:11 que fala: porque Deus bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, não são pensamentos nem planos de mal, mas são pensamentos e planos de bem, de nos fazer prosperar, de nos dar esperança e um futuro. Enfim, que a gente possa crer, confiar em Deus, que Deus está na nossa frente, que independente aí do momento que você esteja passando, independente dessa indefinição, a gente creia que Deus tem o melhor pra gente, tá bom? Então vamos lá, fica com Deus, vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, hoje nós vamos estudar 3 crimes. Crime do artigo 342, tá? Crime do artigo 344 e crime do artigo 345. Especificamente são os crimes de falso testemunho, crime de coação no curso do processo e o crime de exercício arbitrário das próprias razões, beleza? Então vamos lá. Primeiro crime que a gente vai ver é o crime de falso testemunho ou falsa perícia, tá? O que diz no crime de falso testemunho ou falsa perícia? Diz o crime de falso testemunho, né, ou falsa perícia, que é crime fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então é o seguinte, se uma testemunha ou um perito, um tradutor, um intérprete, ou seja, um auxiliar da justiça, quando ele vai dar o depoimento dele, ou como testemunha, ou como perito, quando ele faz uma afirmação falsa em juízo, ou ele se nega a falar a verdade, ou existe um fato que está claramente, né, provado como verdadeiro, e ele nega aquele fato, ou seja, ele nega a verdade, ele incide no crime de falso testemunho e falsa perícia. Vamos lá, algo que a gente precisa contextualizar aqui. Quem que é testemunha? Quem que é considerado testemunha no processo, tá? Testemunha é considerada toda pessoa que tem algum tipo de informação relevante ou informação que tenha algum tipo de relação com o fato, tá? No processo, e que seja chamada, que seja intimada a dar o seu depoimento, beleza? Dentro disso, o que é importante a gente falar? Percebam que se o réu em um processo, ele vai ser interrogado e ele mente no seu interrogatório, ele não comete crime. Esse crime aqui de falso testemunho. Por quê, gente? Porque ele não é testemunha, ele é réu, beleza? Ou seja, o réu, ele pode mentir no interrogatório. Ele não vai ser punido criminalmente por isso. O réu, ele não tem como incidir no crime de falso testemunho justamente pela condição dele. Ele é réu no processo, ele não é testemunha. Ou seja, só pode ser punido por esse crime de falso testemunho ou falsa perícia quem é testemunha no processo ou quem é perito no processo. Ou seja, quem é auxiliar da justiça, funcionando aí como tradutor, como intérprete, como contador, né, como perito, ou seja, um médico que faz algum exame, beleza? Vamos lá. Quem que não pode ser testemunha? Quem que não pode ser testemunha? Vamos lá, é importante a gente falar algumas coisas, fazer um breve contexto aqui. Não podem ser testemunhas, ou seja, não são obrigadas a depor e não são ouvidas como testemunha quem é parente, tá? Consanguíneo ou por afinidade, ou seja, ascendente, descendente, cônjuge, tá? Ou, né, parente ali do acusado. Ou seja, os parentes do acusado, tá? Ascendentes, mãe, pai, descendente, filho, filha, cônjuge ou companheiro, quem seja casado com o acusado, ou irmão, algum parente, eles são dispensados do depoimento como testemunhas.
Se eles forem ouvidos, eles não vão ser ouvidos como testemunhas, eles vão ser ouvidos como informantes. Eles vão ser ouvidos como informantes. Então, parentes, tá, do acusado, quando eles vão prestar depoimento ou esclarecimento em juízo, eles não são ouvidos como testemunha. Eles são ouvidos como informante. Ou seja, as informações que eles prestam têm um grau, né, de importância menor. Por quê, gente? Concordam que tem uma parcialidade? Imagina a mãe do acusado depondo, imagina o irmão, imagina o filho. Com certeza ali eles vão estar envolvidos ali pelo sentimento, certo? Então o depoimento deles tem peso menor. Eles ficam dispensados do compromisso de dizer a verdade, porque aí eu queria ressaltar, toda testemunha quando comparece em juízo e vai depor, ela faz um compromisso em dizer a verdade. O juiz adverte ela. Eu queria só fazer um contexto. Toda audiência, todo processo que acontece que vai ser ouvida uma testemunha, o juiz ele adverte a testemunha que ela tem que dizer a verdade, ela faz o compromisso de dizer a verdade sob pena de incidir nesse crime do artigo 342. E aí eu queria falar para vocês, os parentes, tá? Os parentes do acusado, eles são dispensados desse compromisso. Eles não fazem o compromisso de dizer a verdade, eles são ouvidos apenas como informantes, beleza? Outras pessoas aqui que também não são obrigadas a depor. Aquela pessoa que tenha recebido informações em razão da sua função, em razão do seu ofício, em razão da sua profissão, em razão do seu ministério, não são obrigadas a depor, salvo se desobrigadas pelo acusado. Exemplo, o acusado de determinado crime, ele tem uma psicóloga, ele vai lá na psicóloga e conta tudo que ele fez para ela. Ou ele tem um médico particular, ele conta tudo que ele fez para ela. Ou ele vai na igreja, né, católica e confessa tudo pro padre. Ou ele vai na igreja, né, confessa, fala tudo pro pastor.